João 14, 21 diz assim, Jesus que diz, palavra de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa igreja guarda o Evangelho e Jesus Cristo tem se manifestado aqui com cura, com restauração. Deus já curou aqui, irmãs, queriam se engravidar por um motivo, por outro, não estavam impedidos de ter neném. Oramos aqui e Deus engravidou. Cadê vocês? Vem aqui, as 4. Pai Senhor, eu poderia falar de muitas bênçãos que Deus me deu, porque há 5 anos eu reconciliei com Cristo aqui nessa igreja, e o pastor, quando foi orar por mim, falou que Deus ia fazer uma grande obra na minha vida. E desde lá eu estou vendo realmente uma grande obra. Aos 20 anos eu recebi um diagnóstico de uma doença no útero e eu não poderia ser mãe, segundo o médico. E aí todos conhecem o meu filho, o Miguel, ele tem 6 anos, e ele veio sem tratamento, sem nada, porque Deus é o Deus do impossível. Só que a gestação do Miguel foi uma gestação muito difícil. O Miguel nasceu prematuro, 2 meses antes do previsto. O Miguel nasceu quase morto e o médico falou que só um milagre iria fazer aquela criança viver. Ele tinha menos de 1,5 kg. E Deus realmente fortaleceu aquela criança e hoje ele é uma bênção, graças a Deus. E eu sempre tive vontade de ter o meu segundo príncipe. Só que eu tinha muito medo de passar por que eu passei na gestação, que foi de alto risco, eu fiquei sem trabalhar, né, de tudo que eu passei na UTI com ele. E aí, uma quarta-feira, eu cheguei aqui triste, e aí falei, pastor, ora por mim, porque eu quero ter um filho, mas eu tenho muito medo, porque eu tenho uma doença. Aí ele me deitou aqui no altar, e aí uma irmã, com as mãos ungidas, colocou a mão no meu ventre, e o interessante é que o pastor Bailo não sabe de detalhes. E a doença que eu tenho, eu fiz uma cirurgia, e aí o médico tirou uma foto, né, do meu útero, e é cheio de pontinho azul, chama endometriose. E aí o pastor falava na oração, Senhor, tira todo azul, tira todo azul. E naquela hora eu comecei a sorrir, porque é só Deus mesmo. E aí levantei e fui para casa feliz e falei para o meu esposo, amor, a gente vai ter o nosso príncipe. E engravidei do Rafael, bem diferente do Miguel, foi uma gravidez muito tranquila, eu trabalhei os 9 meses, foi perfeito, e ele veio, essa criança maravilhosa, e eu só tenho a agradecer ao meu pastor e a Deus. Amém. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Gente, no ano de 2015, eu e meu esposo, a gente decidiu que a gente ia ter mais um filho, porque nós já temos o Pietro. Pietro vai fazer 8 anos. E aí, quando foi janeiro, fevereiro, março, abril, em abril eu engravidei. Mas aí, depois de um mês, eu tive uma dor muito forte, fui parar no hospital, uma cólica terrível, comecei a sangrar e eu tive um aborto. Aí voltei para casa triste, fiquei um mês chorando. Aí o pastor, chora não, irmã, Deus vai abençoar você de novo, chora não. Aí passou um mês, de novo a gente foi para o retiro da igreja. E lá no monte, no sábado à noite, nós subimos e eu caí no chão ali no espírito. O pastor orou em mim, pediu a irmã para passar óleo na minha barriga, me ungiu. E falou que Deus estava abrindo minha madre e que Satanás nenhum ia fechar. E aí eu fui para casa e recebi. Passa um mês, eu estou grávida de novo, na época. Eu estava curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E no outro dia eu viajei para o Rio e fiquei 3 dias lá com meu esposo. E depois voltei e ele continuou lá trabalhando. E aqui está a minha bênção, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Não sei nem por onde começar. Porque em tudo... Desde o início, quando eu comecei a namorar com o pai da Isa, a gente sempre conversou com o pastor e ele, para mim, foi um pai. A minha família virou as costas para mim, mas o pastor ele não virou. Os amigos olharam torto, mas ele
Ele me corrigiu quando precisou, mas assim, me deu muita força. E um dia, a minha mãe, ela me abandonou, eu tinha 6 meses. E o Dia das Mães para mim era um dia muito triste. E eu sempre ensaio as crianças para cantar. E um Dia das Mães o pastor falou assim: você que quer ter um filho e não pode. E eu já era casada há 4 anos. E o meu esposo, ele é 9 anos mais velho e ele já me cobrava um filho porque ele queria curtir. E Deus já tinha mostrado a Isa no monte para o Dan, quando eu e o Alex tinham 2 meses de casado. E assim, os profetas de Deus falam pra gente, né? Mas a gente fica assim, não, mas vai acontecer um dia, né? A gente não espera quando vai acontecer. Um dia a Raquel também chegou e falou assim: nossa, eu sonhei com você entrando na igreja com a neném. E eu fiquei rindo e tudo, mas a gente não acredita, né? A gente acredita, mas assim, pensa que vai demorar muito tempo. E aí, esses Dias das Mães, o pastor chamou aqui na frente, aí ele pediu pro Alex vir, e a gente veio, e ele orou e falou assim: Deus vai te dar filhos, né? E isso foi em maio. Em novembro do mesmo ano, eu fui para o encontro de casais da igreja do pastor Adealdo, e o pastor Baile ficou no quarto do lado. Eu acho que ele ficou lá orando. E eu engravidei no primeiro dia do encontro de casais. E o meu milagre está aqui. E depois que ela nasceu, eu fui fazer acompanhamento ginecológico e o médico disse que eu não fui curada para medicina. Ele falou: como que você teve essa neném? Você tem certeza que ela é sua? Falei: tenho, doutor, eu tenho gravado o parto. Ele falou assim: foi Deus, porque os exames mostram que você não foi curada. Eu falei: mas o meu Deus me curou. E o pastor orou, e para a honra e glória do Senhor, ela está aqui. Ela é uma bênção. Ela é especial, como a pastora sempre fala. Amém. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Se a pipoca deixar eu falar, que ela está pulando aqui. Glória a Deus. Eu sou casada, vai fazer 9 anos esse ano. E eu sempre quis ter filho, né? Sempre eu ajudei minha mãe a praticamente criar 2 irmãs. Ela quer falar. Mas aí o Senhor falou, né? Meu esposo, ele não queria. Com 2 anos de casada, eu ficava: vamos ter um neném, vamos ter um neném. E aí o Senhor falou que não era a hora. E ele, através dele, falava também para mim: não é agora. E Deus falou comigo nitidamente que não era a hora. E aí eu fiquei esperando no Senhor. E essas irmãs, a maioria que falou o testemunho aqui, era eu que o pastor chamava para colocar a mão na barriga. A Tuinara, ela não lembra, foi eu que o pastor chamou: irmã Bruna, põe a mão na barriga dela aqui, unge a barriga dela. E eu ficava orando, e quando eu intercedia, eu falava: Senhor, elas querem, eu também quero, o Senhor pode, faz o milagre na nossa vida. E eu falava isso para ele: a pipoca não quer deixar eu falar. E eu falava: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode, nada é impossível para ti, faz um milagre na vida da minha irmã, faz um milagre na minha vida. E eu ficava orando ao Senhor, e teve um Dia das Mães também que o pastor perguntou quem queria ser, né? Outro Dia das Mães, sem ser o da Priscila, foi outro. Quem queria ser mãe. E eu vi aqui, né, o meu esposo, Deus já tinha quebrantado o coração dele, ele queria ser pai, então nós 2 viemos aqui à frente, o pastor orou por nós, mas aí então eu fui diagnosticada com, meus ovários haviam parado de ovular. E a médica falou que para que eu tivesse filho, para que eu engravidasse, era necessário fazer um tratamento. E esse tratamento eu teria que ter gêmeos, trigêmeos, era de 2 para lá. Aí meu marido ficou com muito medo, né? Porque só um já estava quebrantado, mas 2 assim era difícil, né? Ele ficou com muito medo de ser 2 de uma vez. E o pastor também falou: calma, você não precisa tomar remédio nenhum. O Senhor vai te dar na hora certa, você não tem nada. O pastor falava para mim: você não tem nada não, Bruna. Eu falei: pastor, mas a médica falou que eu tenho que tomar remédio. É Clomid o nome do remédio. Aí ele falou: não, você não tem nada não, fica tranquila, que na hora do Senhor virá. E aí no dia do casamento da Jaqueline e do James, o pastor soltou uma palavra, ele nem lembra disso, ele soltou uma palavra lá profética, né? Deus usou a boca dele para falar sobre família. No casamento das madrinhas entraram com um bebê no colo. E ele começou a falar ali sobre o projeto de Deus, que a família era um projeto de Deus. E ali no casamento eu comecei, eu já estava me questionando pela espera. Fala, Amanda. Pela espera, eu já estava me questionando: Senhor, será que o Senhor quer que eu seja mãe? E ali no casamento ele falou:
que família era um projeto de Deus, que era isso que Deus queria, que Deus estava confirmando aquilo. E ali eu me emocionei no casamento da Jaque e do James. Eu falei, Deus, eu tomo posse dessa palavra. E eu tenho quase certeza, assim, 99% de chance que foi naquela noite que eu engravidei da Amanda. E o Senhor me deu essa bênção para a honra e glória do Senhor. Amém? Não quer ir não. Quer ir não, aí, ó. Quer ficar aqui? Não, ó. Deus é fiel.